Assunto, eu vou falar sobre a Unifesp. Esse é um assunto aí que as pessoas estão procurando, acessando, querendo saber mais detalhes. A Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, demitiu por abandono de cargo e faltas injustificadas a ex-mulher do ministro da Educação, Abraham Weintraub. A Daniela Weintraub foi demitida. A portaria com a demissão dela foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Ela era professora do Departamento de Ciências da Unifesp desde 2013. Ela deveria ter retornado ao trabalho em novembro de 2022, quando terminou um período de afastamento justificado, mas acabou não voltando. Abraham Weintraub também foi demitido da Unifesp em fevereiro deste ano. Assim como Daniela, o ex-ministro foi desligado da instituição por abandono de cargo. Ele era professor de ciências contábeis da instituição desde 2014 e deixou a docência para assumir o Ministério da Educação no governo Bolsonaro em 2019. Os dois eram professores da unidade lá de Osasco. E agora essa notícia aí chama atenção sobre a demissão deles. Inclusive com a repercussão disso, né? Pelo fato de ele ter sido ministro da Educação e ela ser esposa dele e trabalhar lá. Mas, e agora essa decisão da Unifesp? Como é que você analisa, hein, Josias, a decisão da Unifesp em demitir a esposa do ex-ministro? Uma decisão tardia, né, Fabiola? Se uma pessoa abandona o emprego, se uma coisa como essa acontece na iniciativa privada, você passa 15 dias sem ir ao emprego. Ele é demitido, mas com justa causa, né? Você tem, inclusive, essa figura na legislação trabalhista, que é o abandono de emprego. Aqui no ambiente público, o sujeito deixa de comparecer ao trabalho desde novembro do ano passado. Aí você espera quase 7 meses para afastar, para demitir. Então, é tardia a reação da Unifesp. Isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que fica cada vez mais nítido que não era uma impressão equivocada aquela que tivemos todos os que têm bom senso, aquela impressão de que o Weintraub ele era, de fato, um sujeito que não tinha o menor apreço pela educação. E é contagioso, né? Porque passa do marido para a esposa e um professor que pede licença, parece que quando ele deixou o governo Bolsonaro, ele foi trabalhar no exterior, aí pediu licença sem vencimento, aí tinha data para voltar, não volta, e preciso esclarecer até se recebeu indevidamente salários, né? Depois que retornou ao Brasil, porque se recebeu, a universidade tem a obrigação de mover uma ação judicial para reaver o dinheiro, né? Mas fica muito patente o desapreço, né? Porque um professor que abandona o emprego, ele dá uma banana para os seus alunos, ele dá uma banana para a universidade, dá uma banana para os valores acadêmicos, né? Então, é desse tipo de personagem que nós estamos tratando. E o Weintraub parece que passou, ele transferiu quase como por osmose esses mesmos valores para sua esposa, né, que está incorrendo na mesma delinquência, né, abandono de emprego. Então, foi tardio, comprova toda aquela impressão que já se tinha em relação ao Weintraub, agora é, se expande essa sensação para a sua mulher de que não tem o menor apreço pela educação, e aí dá um aperto na alma, Fabiola, porque a gente recorda que esse tipo de personagem dirigiu o Ministério da Educação no Brasil. Esses valores estiveram acomodados na poltrona de ministro da Educação no Brasil. Isso aconteceu durante o governo Bolsonaro. Aliás, aconteceu de tudo no Ministério da Educação durante a gestão Bolsonaro, exceto preocupação com a educação. Houve ali instalou-se uma porta giratória na entrada do ministério. Entrava um ministro, saía ministro, entrava ministro. Teve até um pastor
que favoreceu, um ministro pastor que favoreceu o acesso de outros pastores, irmãos evangélicos, ao orçamento da educação para desviar dinheiro e está até hoje aí pendente de julgamento esse processo, há um processo em curso, né? Então houve de tudo no Ministério da Educação sobre o Bolsonaro, exceto preocupação com a educação. E aí verificamos agora que o Weintraub, a mulher do Weintraub, compartilhavam valores que não ornam com os valores acadêmicos, não ornam com o ambiente universitário, não ornam com a decência. E dessa maneira, o Madeleine, o descaso com a educação? É porque educação, quem tem familiar, amigo, próximo, que é professor, a gente sabe que para a pessoa é quase como um sacerdócio. Um professor que tem que deixar de dar aula, o sofrimento da pessoa, mesmo quando eles acham uma oportunidade melhor, um outro direcionamento de carreira, o professor tem aquele amor, né? O professor é quem forma todos os profissionais de uma sociedade. Existe essa relação afetiva. E eu estava indo até aqui atrás, Fabiola, porque eu lembro que quando o Weintraub começou a sumir lá, não aparecer para dar aula quando tinha que dar aula, ele começou a dizer que ele era perseguido politicamente pela esquerda. E aí eu fui atrás de como foi o concurso dele, que foi uma coisa curiosíssima. Passou nesse concurso ele, a mulher e o irmão. Ele passou no concurso raspando, com média 7, e era o único candidato à vaga. Ele tinha que dar uma aula. Olha o que comentaram sobre a aula dele, que ele passou no concurso. A exposição do candidato não tem sustentação e é muito vaga. A exposição não é linear e o candidato usa conceitos sem explicá-los. Mostra conhecimento e abrangência, mas não apresenta um texto coeso e claro. Tema sem sustentação científica idônea. Os integrantes da banca diziam que ele não tinha a produção científica que precisava, mas precisava de alguém lá, ele era o único candidato e ali ficou. Ele simplesmente deixou de ir, não é a postura que a gente vê, acho que quase ninguém que está deixando o emprego abandona, é muito difícil, é uma coisa muito difícil você ver a pessoa, abandonei, e a gente tem esse costume. E agora, assim, só a título de curiosidade, um dos mais ferrenhos antibolsonaristas da internet, uma das pessoas que mais fala que vai entregar todos os podres da família Bolsonaro no YouTube, um cara que faz live de contagem regressiva e torcida pela prisão de Bolsonaro, é Abraham Weintraub. O Weintraub faz críticas ao Bolsonaro mais pesadas do que o PT tem feito. Para a gente ver que o Felipe Neto não é o único do fenômeno biruta de aeroporto, né? Tem bastante gente que vive disso e a gente vê a seriedade dessas pessoas pela seriedade com a qual o ex-ministro da Educação tratou a educação.